Olá, como vai? Sou o professor João Roberto Jerônimo, da Universidade Estadual de Maringá, em Maringá, Paraná. Estaremos resolvendo exercícios de matemática e esses exercícios são feitos nesse vídeo como teste experimental para contribuir com os alunos da disciplina de Fundamentos do curso de Matemática. Vamos resolver agora o exercício número 0028. Esse exercício é composto por diversos itens, né? E é para verificar se essas proposições, esses itens, são verdadeiras ou falsas e com uma devida justificativa. Bom, vamos começar identificando o objeto. Então nós estamos na teoria de conjuntos. Vamos trabalhar o conceito de conjunto, pertinência, elemento, e vamos também, não saindo obviamente do campo da lógica, trabalhando uma evolução de conjuntos. Na manipulação de alguns itens, a gente vai ter números reais, vamos ter expressão algébrica trabalhando com incógnita x e uma equação de segundo grau. E também trabalhamos com, vai aparecer no intervalo de números reais, o intervalo aberto e o intervalo fechado. Então esses conceitos aqui vão ser importantes para você definir o valor lógico daquelas proposições que estão envolvendo conjuntos. Além disso, nós também temos uma situação em que aparecem os números naturais, uma expressão algébrica, incógnita x, uma equação de primeiro grau e uma inequação do primeiro grau. E, finalmente, também trabalhamos com o conceito de números inteiros, uma expressão algébrica com incógnita y e uma inequação do segundo grau. Bom, então vamos começar aqui para ver a validade. Então vamos começar pelo item A. É verdadeiro ou falso que o 2 está contido nesse conjunto? Bom, para que o 2 esteja contido nesse conjunto, esse conjunto ele é formado pelo elemento que é um conjunto que tem 2 e um conjunto que tem 3, 4. Então esse conjunto ele tem dois elementos. Para que o 2 esteja contido nesse conjunto, era necessário que o 2 fosse um conjunto que pelo menos contivesse os dois elementos. Esses dois. E não há nenhuma possibilidade de isso acontecer. O 2, ele tem uma definição, você pode definir ele através de conjuntos, mas ele não é definido como elementos esses dois conjuntos. Então aqui, essa é falsa, né? Então é falsa por quê? Pois o conjunto formado pelo 2 não pertence a 2 e o conjunto formado pelo 3, 4 não pertence a 2. Essa é a justificativa para ser falsa essa proposição. A próxima proposição: o conjunto formado pelo 4 pertence ao 4, 3. Bom, então eu tenho um conjunto que tem o 4 e o 3 como elementos. É um conjunto que tem dois elementos, o 4 e o 3. Para que o conjunto formado pelo 4 pertencesse a esse conjunto, para ele pertencer, eu precisaria que o conjunto formado pelo 4 fosse um elemento aqui dentro. E esse conjunto não é elemento. Quem é elemento do conjunto é o 4, mas não o conjunto formado pelo 4. Então, essa afirmação, vamos descrever aqui direitinho: 4 pertence a 4 e 3 é falsa. É falsa por quê? Pois nenhum dos elementos desse conjunto é o conjunto que tem o 4 como elemento. O item C.
Bom, o item C é para verificar se é verdade que AB está contido no conjunto que tem como único elemento o conjunto formado pelo AB. Bom, qual é a condição para que um conjunto esteja contido em outro conjunto? É que os seus elementos estejam presentes dentro do conjunto. Só que esse segundo conjunto, ele contém apenas um elemento. E esse elemento é um conjunto que tem o AB. Então, o A não pertence a esse conjunto. O A não pertence a esse conjunto. O A não é elemento desse conjunto. Né? Não, o que você tem é um conjunto que tem o A e o B, mas não o A. O B também não é elemento desse conjunto. Sendo isso, se bastava um não pertencer, mas de qualquer maneira nenhum dos dois pertence, então é falso que esse conjunto está contido no outro conjunto. Então esse aqui é falso, esse aqui é falso e esse aqui também é falso. Passando para o item B. Para poder compreender o item B, é necessário observar que quando eu escrevo esse conjunto 2, 2, 2, 1, esse conjunto ele é a mesma coisa que o 2, 1. Por quê? Porque eu tenho elementos repetidos e no conjunto os elementos iguais são apenas colocados uma vez dentro do conjunto. Então, se tiver desse jeito, na verdade ele é escrito dessa maneira. E ele sendo escrito dessa maneira, obviamente que ele está contido em 2, 1, porque o A está contido em A. Então, essa afirmação é verdadeira. Letra E. Qualquer que seja A, o vazio pertence ao A. Bom, o que a gente sabe é que o vazio está contido em A, mas não é verdade que o A tenha sempre o vazio como elemento. Bom, para mostrar que isso é falso, basta mostrar que a negação é verdadeira. Existe um A, tal que o vazio não pertence a A. Por que isso é verdadeiro? Basta pegar um A qualquer. Consideremos o A igual ao conjunto formado pelo 1. Então o A contém um elemento e o vazio não é um elemento desse conjunto A. Então essa afirmação é falsa. Agora o item F. No item F, nós temos que verificar se o vazio é igual ao conjunto dos x pertencente a R, tal que x ao quadrado é igual a menos 9. Bom, nós estamos trabalhando no campo dos números reais, é o conjunto dos números reais. E no conjunto dos números reais, então em R temos x quadrado sempre é maior ou igual a zero. E nesse caso, esse conjunto x pertence a R tal que x quadrado menos igual a menos 9 não é possível. Logo, dizer, o conjunto dos x pertencente a R tal que x quadrado igual a menos 9 é igual ao conjunto vazio. E a sentença é verdadeira. A letra G, o vazio está contido nesse conjunto. Bom, a letra G, apesar de ter uma expressãozinha aqui para ser trabalhada, a gente vê o seguinte, é o vazio, a gente já sabe que o vazio ele está contido em qualquer conjunto dado. Bom, o vazio ele está contido em qualquer conjunto. Bom, se ele está contido em qualquer conjunto, em particular ele vai estar contido nesse conjunto também. Então, independente do que esteja aqui dentro, se isso é um conjunto, o vazio sempre vai estar contido. Portanto, isso aqui também é verdadeiro. Então, a base para a justificativa disso
tal que x é maior ou igual, menor ou igual a 1, maior ou igual a 0. Bom, ele inclui o 0 e 1 como extremos. Né? Então não pode ser igual a esse conjunto. Bom, uma justificativa você pode falar, pois, então ele é diferente desse conjunto, então é falso. Por que é falso? Então eu tenho aqui, vamos colocar intervalo zero fechado é igual. Então o intervalo zero fechado é diferente de 0 menor que x menor que 1, pois o 0, né, não pertence ao x pertence a L, então que x menor que 1, menor que 0. Esse intervalo aqui é um intervalo aberto 0, 1. Né? Então o 0 não pertence a esse intervalo e o 0 pertence ao intervalo fechado. Então você tem aqui intervalo aberto e intervalo fechado. Os dois são diferentes porque os extremos do intervalo fechado não pertencem ao intervalo aberto. Então esse aqui é falso. Na letra I, nós temos o conjunto N igual a x pertencente a N, tal que x mais 0 igual a x. Bom, se eu for resolver isso, quer dizer, x mais 0 igual a x, o x mais o 0 é elemento neutro no conjunto dos números naturais com a operação de adição. Então o x mais 0 é x. Então x igual a x. Bom, como eu tenho que todo x pertence aos naturais, o x é igual a x, então esse aqui vai dar o conjunto dos números naturais. Ou seja, isso aqui é verdadeiro. No caso da letra J, agora, então temos a letra J. Eu tenho um conjunto que é formado por x pertencente a N, tal que x é menor do que 4. Nós vamos considerar aqui os números naturais no meio do zero. Então o x vai ser 0, 1, 2 e 3. Esse é o conjunto dado pelo lado esquerdo da igualdade. X pertencente a x menor que 4 é 0, 1, 2 e 3. E quem é o conjunto y pertencente a z? Tal que y quadrado menor que 15. Note que agora tem os números negativos. Então, se eu pegar o menos 4, menos 5 vai dar maior do que 15. Então, o menos 3, começa pelo menos 3 ao quadrado dá 9, menor que 15. Menos 2 ao quadrado dá 4, menor que 15. Menos 1 ao quadrado dá 1, menor que 15. 0 ao quadrado dá 0, menor que 15. 1 ao quadrado dá 1, menor que 15. 2 ao quadrado dá 4, menor que 15. E 3 ao quadrado dá 9, menor que 15. E quando eu pego o 4 ao quadrado, já dá 16, então ele não entra. Portanto, esse conjunto é um conjunto formado por menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Bom, logo, esses conjuntos são diferentes. E por que são diferentes? Porque o menos 3, menos 2, menos 1 não pertence ao conjunto anterior, né? Justamente por não serem números naturais. Portanto, essa proposição ela é falsa.